vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, meu irmão e minha irmã, bom dia a você que nos acompanha nesta abençoada manhã do primeiro domingo após a Páscoa, em que a igreja celebra a Divina Misericórdia. Hoje você é o nosso convidado especial para contemplar o precioso dom de Deus, que é a sua misericórdia, fruto do amor brotado no coração de Cristo, que nos sustenta enquanto igreja que peregrina aqui na terra rumo aos céus. E para bem iniciarmos o nosso programa, rezemos juntos a oração da Divina Misericórdia. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria, a vossa misericórdia, a vossa compaixão, e clama com sua potente voz de miséria. Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que, como nossas próprias forças, não temos condições de nos elevar até vós. Por isso, vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e multiplicai em nós, sem cessar, a vossa misericórdia, para que possamos cumprir a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia que somente a vós é conhecido, e esperamos que alcançaremos tudo o que foi prometido por Cristo, apesar de toda a nossa miséria, porque Cristo é a nossa confiança, pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, entramos no céu. E na nossa entrevista deste domingo, nós vamos falar sobre a festa da Divina Misericórdia, que é realizada no segundo domingo de Páscoa. Para isso, nós vamos conversar agora com o Padre Ayrton de Maria. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, né? E poder também, de alguma forma, dar a nossa pequena ajuda. Então, Padre, como surgiu a festa da Divina Misericórdia? Para a gente compreender um pouco sobre essa festa da Divina Misericórdia, que foi promulgada, né, assim como podemos dizer, decretada pelo Papa, nosso querido São João Paulo II, ele canoniza, né, Santa Faustina, e a partir daquele momento ele coloca, né, para toda a igreja que no domingo depois da Páscoa, agora para toda a Igreja Universal, será celebrado o Domingo da Misericórdia, né? Primeiro a gente tem que compreender esta verdade. E outro, quando a gente fala da misericórdia, a gente vai fazendo um pouco a memória, né, desde o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, nós vamos entendendo que sempre teve podemos dizer, esse amor que Deus tem por nós e de alguma forma o amor de Deus, né, que é por nós, claro, mas não é retribuído por nós. Que é a questão da aliança, né? Sempre a traição. Deus que nos ama, mas a gente sempre trai a Deus. E Deus sempre está ali para nos dar essa oportunidade da misericórdia a cada um de nós. E nós podemos entender que, diante de todos esses acontecimentos, a Igreja ela vai acolhendo essas manifestações, né, que são devoções dos santos. E uma pessoa que nos ajudou muito com essa devoção foi, sem dúvida, a nossa querida Santa Faustina. E qual é o significado e o sentido do Domingo da Misericórdia? O significado do Domingo da Misericórdia é esse grande amor que Deus tem por nós, né? Deus nos ama tanto que nos deu o seu Filho Jesus Cristo, que nós vivemos já essa experiência no domingo passado, né? Porque nós vamos viver o Domingo da Misericórdia no segundo domingo da Páscoa, né? Este é o significado principal de um Deus que nos ama, que nos deu o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, né? E por esse amor de Deus que tem por cada um de nós, nós somos chamados a viver este amor como irmãos, né? Vivendo na comunidade da igreja, nos amando, nos respeitando e vivendo esse grande amor que Deus tem por nós, aliás, esse amor gratuito por cada um dos seus filhos. E por que essa festa da Divina Misericórdia é celebrada no segundo domingo de Páscoa? São João Paulo II,
ele, por iniciação divina, ele vai decretar que depois do primeiro domingo da Páscoa, né, seria celebrada em todas as igrejas universais, né, na Igreja Católica, né, essa festa da Divina Misericórdia, para deixar bem claro para nós esse grande atributo que é a misericórdia de Deus para cada um de nós, né. Na verdade, São João Paulo II ele vai reforçar esse amor misericordioso que Deus tem por cada um de nós, que se reflete, que se configura, o que se retrata, o que se torna concreto no seu Filho Jesus Cristo. E onde se manifesta a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus ela vai se manifestar na vida da igreja, em cada pessoa humana, né? Nós sabemos que a igreja ela é vista também como mãe, né? Ela tem esse olhar que a igreja é mãe. Então, a mãe acolhe os filhos, né? Então, a misericórdia é esse grande momento desse Deus que se encarna, né, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e vem até nós. Então, a misericórdia de Deus, ela vem nas casas, nas famílias, em cada ato concreto de amor da humanidade de Deus para com os homens e também dos homens para cada um dos seus irmãos. Padre, e como nós cristãos devemos vivenciar esse Domingo da Misericórdia? O Domingo da Misericórdia nós devemos vivenciar participando dessas celebrações. Nesse domingo, a minha paróquia, nós vamos viver intensamente o Domingo da Misericórdia, participando da Santa Missa, santificando aquele domingo, é importante, né? Diante de tantas coisas que a gente percebe hoje na sociedade do mundo, né? Esse Deus misericordioso que não cansa de nos amar e de nos perdoar. Então a gente podemos participar vivendo a misericórdia divina, amando nossos irmãos, perdoando, suportando uns aos outros. Eu creio que a grande missão, o grande desejo de Deus, né, para conosco nesse domingo é que nós possamos nos amar, nos perdoar e viver intensamente esse amor de Deus dentro da comunidade igreja. Então, Padre, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Eu queria também aqui aproveitar, né, e dizer que nós também, nesse dia, a gente lembra da grande, nós chamamos a secretária da Misericórdia, que é Santa Faustina. Vocês, né, que estão participando conosco, podem ter esse livro, né, nas livrarias católicas, aqui na nossa arquidiocese também tem, que é o Diário de Santa Faustina. E ali ela vai mostrar, né, toda essa experiência profunda que ela teve com Jesus misericordioso e o quadro que nós veneramos e todos os dias, a partir das 3 horas da tarde, nós rezamos, que é o texto da misericórdia. Agradeço a você essa participação aqui junto com todos os nossos telespectadores. E não deixe de conferir as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Lá você fica por dentro de tudo que é notícia aqui na Arquidiocese de Teresina. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco, no quadro Bons Conselhos, nós vamos saber como viver a misericórdia de Deus no nosso dia a dia. Voltamos já. Em tuas mãos, em tuas mãos. O reconhecimento da misericórdia de Deus em nossas vidas transforma o coração do homem, o fazendo experimentar um amor fiel, transformando-o também capaz em praticar essa misericórdia na sua relação com o próximo. E para aprendermos a realizar essa prática da misericórdia no nosso dia a dia, nós vamos agora conferir uma entrevista no quadro Bons Conselhos. E no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre viver a experiência da misericórdia na nossa vida, no nosso dia a dia, com o Padre William Vasconcelos. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar participando do nosso programa. Obrigado, Joyce, e vocês que nos acompanham no programa nesta manhã. Então, Padre, o que significa viver a experiência da misericórdia? Olha, nós podemos partir de 2 princípios. Quando o Papa Francisco ele promulga a bula de abertura do ano da misericórdia, ele utiliza de 2 passagens importantes sobre a misericórdia de Deus. Na carta aos Efésios, ele diz que Deus é o Pai rico em misericórdias. E ressalta também que no livro do Êxodo, Deus, quando se apresenta como Deus misericordioso, né? Aquele que se alegra, aquele que acolhe, aquele que está próximo, aquele que ama.
Então, para a gente falar da misericórdia, é muito importante para nós ter como base essa compreensão de Deus para conosco. Então, uma experiência que parte de uma vivência de intimidade com Deus, de nos sentir amados por Deus, de nos sentir perdoados por Deus. Aí, parte daí, dessa compreensão, que nos ajuda a nos aproximar dessa vivência calorosa e amorosa de Deus que nos perdoa, que nos ama. E quais são os benefícios da misericórdia de Deus na vida do cristão? Olha, os benefícios importantes na vida de cada um de nós, primeiro é de nos sentir amados por Deus. Isso é muito importante, saber que existe um Deus que ama, limpando aquela compreensão que nós temos, às vezes, limpando aquela compreensão que às vezes nós temos equivocada de Deus. É um Deus vingativo, é um Deus que castiga, é um Deus que expulsa. Então, a gente termina criando essa compreensão de um Deus assim. Mas, na verdade, Deus não é assim. É um Deus que ama, é um Deus que termina suavizando a nossa vida. É claro que é um Deus que exige também, porque a gente precisa de manter uma certa postura diante da nossa comunhão com Ele e com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas é um Deus que ama. Então, isso já é muito importante para nós, no sentido que nós somos acolhidos, nós somos amados. Então, com certeza, isso vai ajudando a gente a suavizar um pouquinho a nossa vida humana. Vai suavizando a nossa vida humana, de não exigir tanto de nós, de ficar tão apreensivos, tão, assim, às vezes, angustiados, porque a gente se sente pecador, parece que a gente não consegue ser perdoado por Deus. Então, são coisas que a gente vai criando na nossa cabeça. Mas o importante é isso, faz com que a gente lembre muito bem do profeta Ezequiel, que Deus disse, olha, eu não quero a morte do pecador, mas que ele volte e tenha vida. Podemos ressaltar também o profeta... Podemos ressaltar também o profeta Oséias, que ele diz assim, olha, eu não penso como os humanos, eu penso como Deus. Ele é como Deus, a maneira de ser. Então é totalmente diferente da gente. A gente pensa que Deus é castigador, vingativo, porque nós somos castigados. A gente gosta de castigar, gosta de ser vingativo. Então a gente termina atribuindo a Deus algumas coisas que são nossas, mas na verdade não é por aí. E como nós podemos tornar concreta essa experiência da misericórdia de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia? Olha, a partir de 2 pontos. Em primeiro lugar, partindo de nós. A gente tomar consciência de que Deus nos ama, que Deus nos acolhe, que Deus nos perdoa e assim procurar suavizar a nossa vida. Procurar dar uma suavidade, de certa forma, em que a gente não perde o centro da nossa existência, do nosso ser. Quer dizer, a gente não vai se quebrando todo, no sentido de dizer que nós somos, eu sou pecador, eu sou errado e não tenho um jeito. Quer dizer, e nessa compreensão faz que a gente perceba assim, depois de nós relacionados com o outro, assim como Deus me ama, como Deus dá a oportunidade para mim, eu também preciso agora transparecer este amor para com o outro, saber acolher o outro, saber estar ao lado do outro, poder abraçar o outro, conversar, Isso tudo são coisas importantes para que a gente viva essa experiência. E qual o principal conselho que o Senhor nos dá para bem vivenciarmos esse propósito? Olha, como nós encontramos o tema, o conceito da misericórdia a partir de vários horizontes, tem uma palavrinha no hebraico que ela é muito importante para a interpretação da misericórdia. Em primeiro lugar, que é uma palavra hebraica chamada hesed, que na sua tradução ela significa o quê? Que não basta só eu ter misericórdia, mas também é preciso que eu faça misericórdia. Então, acredito que o conselho mais importante da experiência de viver a misericórdia, acredito eu que o conselho mais importante que nós podemos ter de viver a misericórdia será nessa compreensão de que Deus tem misericórdia para comigo, então eu tenho misericórdia para com outros, mas não somente eu tenho, mas eu faço também atos de misericórdia para com o outro, que aí são inúmeros, até porque também se diz que a misericórdia não é só compaixão para com o outro, É a necessidade também que nós nos coloquemos no lugar do outro para que a gente possa entender o que ele está vivendo, o que ela está passando,
para que a gente possa nos solidarizar com ele, né, e ou ela, e assim a gente possa contribuir para que o outro ou a outra também sinta a presença de um Deus misericordioso por meio de nossas ações. Então, Padre, muito obrigada mais uma vez, né, por estar participando aqui do nosso programa, pela disponibilidade em falar sobre esse assunto tão importante para a nossa igreja. Eu também agradeço pela oportunidade de compartilhar com você, com os nossos telespectadores, nesse dia dedicado à misericórdia, Domingo da Misericórdia, né? E a palavra que a gente diz no final é dizer: se deixe ser amado por Deus, que Ele é misericordioso. Não tenha medo, né? Não tenha medo de amar o outro, de também transferir a experiência da misericórdia recebida por Deus. E ainda sobre esse assunto, nós vamos conferir o testemunho da Maria das Dores de como a misericórdia de Deus se faz presente em sua vida. Desde a minha infância, aprendi muito com meus pais a trilhar os caminhos de Deus, buscar sempre fazer a vontade de Deus. Na minha adolescência, aprendi em grupo de oração, na renovação carismática. Casei, não só caminhei, como busquei sempre os meus filhos nessa caminhada de oração em busca da santidade. É difícil, tem as caídas, as tentações, as tribulações, mas a gente não pode perder a fé. Cada caída nós temos que levantar em busca de crescimento espiritual. Cada caída faz com que você cresça mais. Leve para a sua caminhada aquilo que você aprendeu. Às vezes as nossas tribulações são pedras preciosas para que a gente possa mudar e ser uma cristã verdadeira. Na minha caminhada eu ajudei a Fazenda da Paz como catequista. Também antes passei 22 anos como catequista. Devo isso muito ao meu pároco, que foi padre espiritual, Padre Pedro Balsi, que sempre me ajudou, me deu a mão, deu a vida por mim, porque com seus ensinamentos, ele sempre me deu o essencial, que é a dimensão maior, que foi a espiritualidade, de caminhar na fé, em busca da santidade. Passei muito tempo catequista, depois fui ser catequista da Terra da Esperança, 8 anos caminhando com os assistidos de lá, dependente químico. E hoje, depois de 8 anos, hoje na minha paróquia, eu coordeno a Pastoral da Misericórdia. Pastoral da Misericórdia, nós damos a vida por aqueles que têm uma vida vulnerável, aqueles que necessitam de um sorriso, de um abraço, de uma ajuda social e também do alimento. O alimento físico e o alimento para a alma. E a Pastoral da Misericórdia, que nós vivemos sobre a oração, de joelho no chão, sempre rezando. Temos aqui as 1000 misericórdias todo primeiro sábado do mês. E vivemos também a Palavra de Deus, onde nós levamos assistido o Evangelho, a meditação, a Palavra e a caridade, que é o maior dom. Ser caridoso é dar, ser caridoso é repartir com tudo que se necessita, do abraço, do sorriso, do vestir, do alimento, de todas as dimensões, porque a caridade está na humildade de doar, de pegar a vida do outro e tomar para si. Isso que é ser caridoso. Então, eu, na minha pequenez, procuro buscar esse caminho de uma verdadeira cristã. É difícil, é muito difícil, mas não é impossível quando se acredita em Deus. Quando se busca que Deus nos levanta e nos ama, e Ele é misericordioso. E é nessa misericórdia que eu confio, e é nessa misericórdia que eu levanto, e é nessa misericórdia que eu caminho junto com meus irmãos.
em busca de santidade. Você confere agora as principais notícias da Ação Social Arquidiocesana no quadro Boletim da ASA com o Tarcísio Oliveira. Bom dia! Está começando agora mais um Boletim da ASA, o quadro que traz para você os principais acontecimentos da Ação Social Arquidiocesana de Teresina. E na manhã da última terça-feira, dia 19 de abril, a Ação Social Arquidiocesana recebeu o certificado de habilitação para o projeto Florada dos IPs 2, em solenidade realizada no auditório da SASC. O projeto, que foi um sucesso em sua primeira fase de execução, desenvolvida ao longo do ano de 2021, seguirá levando ainda mais sensibilização e enfrentamento ao trabalho infantil e à exploração de crianças e adolescentes, agora contando com o apoio do Sistema Estadual de Incentivo à Inclusão e Promoção Social, o CEIPS. E a Casa de Isabelê, serviço referência no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violações de direitos, apresenta entre os dias 19 e 30 de abril a sua nova coleção de moda. Intitulada de Tatuagens Indígenas, a coleção foi elaborada pelos sócio-educandos da instituição, como resultado dos seus estudos sobre as raízes de formação do povo brasileiro. Com peças totalmente produzidas em estamparia artesanal, a coleção está sendo exibida na Casa Odilon Nunes, o Museu do Piauí, como parte das programações da Semana dos Povos Indígenas. E os idosos acolhidos pelo Lar de Santana, instituição de longa permanência para idosos administrada pela Ação Social Arquidiocesana, comemoraram na última quarta-feira, dia 20 de abril, a Páscoa do Senhor. Em um momento festivo organizado pelos profissionais do lar e por voluntários, os acolhidos foram motivados a refletir sobre a ressurreição de Jesus e seu poder na vida do cristão, além de participarem também de dinâmicas e atividades lúdicas relacionadas ao período pascal. Chegamos ao final de mais um Boletim da ASA. Se você deseja acompanhar mais de perto os acontecimentos e notícias da Ação Social Arquidiocesana de Teresina, nos acompanhe através das redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram através do endereço @AsaAçãoSocial. Até o próximo domingo. Lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível no nosso canal do YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse programa que é feito com tanto carinho para levar a boa nova de Jesus para você. Temos também o programa na Rádio Pioneira de Teresina 88.7, que é realizado de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Agora nós vamos falar sobre as principais notícias da Igreja Particular de Teresina durante o Tempo Santo do Tríduo Pascal. Dando início na quinta-feira santa, dia 14 de abril, foi realizada a Missa da Santa Ceia na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores. A celebração foi conduzida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito. A Missa da Ceia do Senhor, também intitulada como Lava-Pés, representa a humildade deixada por Jesus Cristo na terra, onde na sua última ceia, realizada em uma quinta-feira, ele se entrega sacramentalmente por meio do pão e vinho e lava os pés dos seus 12 discípulos. Como forma de representação desse momento marcante, durante a celebração realizada na Catedral de Teresina, 12 pessoas tiveram seus pés lavados e beijados pelo pároco da catedral. Ele fala sobre a importância que esse rito tem. Sim, nós temos a importância do rito, justamente se dá por conta do serviço, né? Que é o mandamento do amor e se traduz justamente no serviço. Quando Jesus diz agora vocês vão e façam a mesma coisa, está dizendo aos discípulos e a nós que assim como ele se abaixou, lavando os pés dos outros, se fazendo como escravo, o cristão precisa igualmente fazê-lo. Sem ressentimento, sem recalque, mas pelo contrário, olhando o serviço como um caminho de salvação.
As pessoas que participaram do rito do lava-pés foram escolhidas como inspiração no tema da campanha da fraternidade deste ano, que é Fraternidade e Educação. Fizeram parte do momento personalidades que representavam a figura de alguém que educa, como professores, pais, catequistas, comunicadores e de alunos. O pároco explica melhor como se deu esse processo de escolha. Nós temos uma equipe de liturgia da Catedral que sempre, antes das celebrações, se reúnem para preparar esses momentos. E este ano, a escolha dos irmãos que terão os pés lavados se deu justamente a partir do tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e educação. Educação vista de uma forma abrangente, não só a educação formal escolar, mas uma educação de uma forma mais abrangente. Como, por exemplo, o pai e mãe são educadores da família. O jornalista é o educador da comunicação, o padre é o educador da fé. Então, a escolha se deu a partir do tema da campanha da fraternidade, que é uma proposta da Igreja do Brasil para este tempo da Quaresma. E nós quisemos colocar em pauta justamente essa reflexão, né? Lavar os pés daqueles que nos ajudam a formar a opinião de alguma forma. Uma das escolhidas para participar desse rito foi a professora Edna. Ela, que é educadora há quase 20 anos, fala como recebeu esse convite para fazer parte desse momento. Eu fiquei muito emocionada, assim, por ser uma católica, né, praticante. Eu fiquei assim, muito emocionada e até imaginei assim, meu Deus, eu vou estar lá colocando meus pés para o bispo lavar. Eu lembrei até dos apóstolos de Pedro, né, que disse, não, você não vai lavar meus pés. Mestre, o Senhor não vai lavar os meus pés. Mas aí a gente, como católico, né, a gente sabe que o bispo está fazendo um gesto de humildade, né? O educador Nilo, também escolhido para fazer parte do rito do lava-pés, participa todos os anos dessa missa ao lado da família. Ele diz como é poder vivenciar esse momento de uma forma diferente esse ano. Foi ótimo a apresentação. Já participei algumas vezes do processo da missa, celebração do lava-pés. E sempre gostei de participar. É bom, é ótimo, é bom. Afinal de contas, tudo que a gente faz direcionado a Jesus Cristo é muito interessante para a gente, tanto do mundo material como espiritual. O arcebispo de Teresina, que presidiu a celebração, fala sobre o grande significado que a Quinta-feira Santa tem para a igreja e para os cristãos. A Quinta-feira Santa para a nossa igreja é o dia especial em que nós agradecemos, celebramos o mistério da entrega de Jesus a nós na Eucaristia. Então, da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, e por isso se torna um dia de grande ação de graças, né? Então, nós vamos vivenciar essa celebração como o grande dom que Jesus faz da vida, da sua vida para nós, para que a vida dele passando para nós possamos transmiti-la aos outros. Com a flexibilização dos protocolos sanitários, neste dia a Eucaristia foi entregue aos fiéis nas duas espécies, tendo a partícula consagrada mergulhada no vinho. No momento, foi realizado também o rito da transladação do Santíssimo Sacramento e um grupo de fiéis ficou em adoração no local. E na Sexta-feira Santa, dia em que se celebra a Paixão do Senhor, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores realizou celebração às 3 horas da tarde, que reuniu fiéis da Arquidiocese de Teresina para fazer memória ao sacrifício de Cristo. Após 2 anos sem a realização da tradicional procissão do Senhor Morto pelas ruas do centro de Teresina por conta da pandemia, este ano, a procissão foi realizada logo após a celebração da Paixão, saindo da Catedral em direção ao adro da Igreja São Benedito. Na Sexta-feira Santa não se celebra missa, mas é realizada uma celebração onde contempla-se a morte de Jesus na cruz. A paixão deve ser vivida com profundo respeito e meditação diante da morte do Senhor, que ao morrer foi vitorioso e trouxe a salvação para todos, ressurgindo para a vida eterna. O arcebispo de Teresina explica sobre o significado desse dia para a igreja. Para nós, a morte de Jesus não é uma questão de lamentação,
é para nós uma questão de gratidão. Nós nos inclinamos diante de Jesus, que deu a sua vida por nós. A Ele agradecemos o dom da redenção, porque por Ele temos vida e vida nova. Então queremos recuperar a sensibilidade diante da dor dos outros. Não sermos como aqueles que viram Jesus na cruz e ficaram indiferentes. Nós queremos nos sensibilizar diante da dor e estarmos conscientes de que esta morte de Jesus foi fonte de vida para nós. Por isso celebramos no silêncio, no recolhimento, na gratidão, mas sobretudo na esperança. Após 2 anos de medidas sanitárias em combate ao coronavírus, os fiéis realizaram o gesto da adoração do Cristo crucificado, em que puderam tocá-lo e beijá-lo. Dom Jacinto fala sobre a grande representatividade que esse momento tem. Bom, de fato, nós o fazemos com esse espírito de que, de fato, nós veneramos e agradecemos a Jesus pelo dom que Ele fez para nós da sua vida. Então esse gesto de beijar as suas santas chagas é um gesto de gratidão e de amor. O fiel Isaac fala sobre o que representa para ele fazer parte desse momento. Representa reviver o amor de Cristo, o que Ele fez por nós, e representa dar continuidade ao amor de Jesus a partir do momento que Ele se doou, se fez imolado por nós, para que pudesse apagar a mancha do pecado, para que nós possamos assim um dia chegar ao céu e ficar do lado dele, do lado a lado, né? Foi realizada também a procissão do Senhor Morto, momento que recorda o cortejo percorrido pelo corpo de Jesus Cristo até o sepulcro. Os fiéis saíram da catedral e caminharam rumo à Igreja São Benedito. Quem também esteve presente na celebração foi o fiel Wendel. Ele conta o que significa vivenciar esse momento para ele e para todos os cristãos. Bom, é um momento único, é um momento de renovação da nossa fé cristã. E principalmente para nós jovens que precisamos renovar a nossa fé, de reforçar os nossos votos e acreditar que o milagre existe porque Deus ressuscitou. Então, através da ressurreição, é a confirmação de que tudo isso que nós estamos fazendo é verdade. Não é nada em vão, porque Deus morreu para nos salvar, Jesus morreu para nos salvar. E estamos aqui hoje para não exaltar a morte de Cristo, mas utilizá-la como um motivo para crer, para seguir em frente, para ter vida. Acho que é esse o principal motivo da nossa caminhada como cristão. Fiéis de toda a arquidiocese se fizeram presente na celebração, que teve seu encerramento no adro da Igreja São Benedito. No Sábado Santo, dia 18 de abril, fiéis se reuniram na Catedral Nossa Senhora das Dores para a solene Vigília Pascal, que foi presidida por Dom Jacinto Brito. Entre os momentos mais marcantes da solenidade, nossa arquidiocese acolheu a profissão de fé de um ex-pastor protestante, que agora passa a fazer parte da plena comunhão com a Igreja de Cristo. Antes de todas as grandes solenidades, existe uma celebração de véspera, onde a comunidade é convidada a se preparar para o grande dia. No Sábado Santo, a celebração, que foi realizada na Catedral, teve início na parte externa da igreja com a bênção do fogo novo e a preparação do Círio Pascal. Logo depois da liturgia da luz, com a bênção do fogo, se acendeu a chama do Círio Pascal, que alimentou as velas de todos os fiéis presentes, representando que aquilo que antes era treva converteu-se em luz e recordando que Cristo ressuscitado é a luz do mundo. Dividida em 4 partes, depois da liturgia da luz, vem a liturgia da palavra, onde são apresentadas as leituras do Antigo e Novo Testamento. Logo depois, a liturgia batismal, onde tudo o que é anunciado se faz realidade através dos sacramentos. E, por fim, a liturgia eucarística, que nos convida a viver a nova vida de ressuscitados junto com Jesus. Durante a liturgia batismal, o arcebispo ministrou os sacramentos do batismo e da confirmação para 16 catecúmenos e acolheu a profissão de fé do ex-pastor presbiterano André Aloísio, que agora passa a participar da plena comunhão com a Igreja de Cristo. Ele, que recebeu o sacramento da Eucaristia e do Crisma, conta sobre como se deu o seu processo de conversão para o catolicismo.
Eu nasci numa igreja protestante, né? E comecei a estudar a patrística logo desde a minha conversão. E eu percebia que os pais da igreja, bem próximos dos apóstolos, eram muito mais parecidos com os católicos do que com os protestantes. Mas eu tentava não ser levado à conclusão de que a igreja católica era verdadeira a partir de um princípio que o protestante tem de que só a Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. Então eu pensava, bom, se a Bíblia diz uma coisa e os pais da igreja estão dizendo outra, eu vou ficar com a Bíblia. Mas não é que um estava dizendo uma coisa e o outro outra, né? É a minha interpretação da Bíblia que era equivocada. Continuei estudando e em 2020 eu li um livro de um autor chamado Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma. Ele também tinha sido protestante e se converteu ao catolicismo. E ele conta o testemunho dele de que um aluno perguntou para ele o porquê ele acreditava que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E ele percebeu que eu não sabia, eu respondei o porquê. E quando eu li isso, eu percebi que eu também não sabia. E que o meu princípio que me impedia de reconhecer a Igreja Católica como verdadeira era equivocado. Porque a Bíblia não diz quais são os livros da Bíblia, não existe nenhuma lista com os livros da Bíblia. Para mim saber isso, eu preciso ir para fora da Bíblia, então ela não pode ser a única regra de fé e prática. E não há na Bíblia nenhuma afirmação de que ela é a única regra de fé e prática. Então, quando eu percebi isso, que esse princípio era falho, isso abriu meu coração à Igreja Católica, voltei aos pais da Igreja, entendi a importância da tradição, do magistério da Igreja na interpretação da Bíblia. E aí o processo, desde então, foi natural, né? E eu comecei, no coração, a me reconhecer como católico. O Novo Católico fala sobre os obstáculos que enfrentou por parte de familiares e amigos durante esse processo de conversão que teve início no ano de 2020. Como eu era pastor também, então isso ficou muito restrito, essa conversão no coração. Só minha esposa que ficou sabendo. No começo ela apresentou uma resistência, com o tempo ela foi chegando ao mesmo entendimento que eu. E só mais recentemente eu declarei essa fé publicamente na minha denominação, até o ponto de ter saído da denominação, deixado o ministério pastoral. E aí, obviamente, eu encontrei bastante resistência, né? Uma certa perseguição, mas eu entendo que não é por maldade, é porque as pessoas não entendem, né? Mas experimentei sim, né? Agora, mas precisamente, né? André revela ainda como foi para ele realizar a profissão de fé e receber esses sacramentos durante esse dia tão importante para a Igreja Católica. É a sensação de que eu realmente cheguei em casa, né? É o que eu esperava há muito tempo e até antes de entender eu já esperava por esse momento e agora eu vejo ele se realizando, né? Então é uma grande alegria, uma satisfação e a sensação de fato de ter chegado num lugar que eu sempre quis estar, né? Quem o ajudou durante todo esse processo foi o arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, que o acompanhou e o aconselhou em parte dessa caminhada. Agora, o Novo Católico pode participar das celebrações eucarísticas de forma plena, recebendo o corpo e o sangue de Cristo. No domingo de Páscoa, dia 17 de abril, a Arquidiocese de Teresina realizou a 8ª edição do Teresina Ressuscita com Cristo. Vamos conferir. Neste ano, ainda não foi possível realizar a tradicional procissão pelas ruas da capital teresinense, que reúne milhares de fiéis para celebrar a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. O evento deste ano aconteceu através de carreatas, que saíram de 4 zonas de Teresina: Norte, Sul, Leste e Sudeste, e percorreram as ruas passando em frente às igrejas, praças e casas de cada região. Vários fiéis se prepararam para acolher a passagem do Cristo ressuscitado, enfeitando a frente de suas residências ou a frente de suas paróquias. A fiel Maria da Conceição, que participa todos os anos do evento, esperou a chegada do Cristo em frente à sua paróquia. Ela conta como é para ela vivenciar esse momento. Muito gratificante a nossa forma de agradecer por estar mais uma vez reunidos celebrando o Cristo ressuscitado. Quem também esteve presente na espera pelo Cristo ressuscitado foi a paroquiana Veridiana, que participa desde a primeira edição do Teresina Ressuscita. Ela, que se preparou junto com sua comunidade, fala sobre o sentimento de participar mais uma vez. É muito emocionante, não tem explicação. É o momento que Deus ressuscita
ressuscita, Jesus ressuscita e é um momento de esperança para todos nós, para todos que somos cristãos. Jesus ressuscitou e Ele vive. Aleluia. Já a fiel Mairana não conseguiu acompanhar o momento na sua paróquia Nossa Senhora da Vitória, mas isso não a impediu de participar. Então ela procurou a igreja mais próxima e esperou a passagem da carreata. Ela revela o que o Cristo ressuscitado representa para ela enquanto cristã. Representa, né, a renovação, a esperança. Então, com Cristo, nós nos renovamos a cada dia, né, quando nós temos Ele como centro da nossa vida. E ainda mais numa data especial como essa, que para nós cristãos é um período realmente da gente renovar nossa fé, aumentar nossa comunhão com Deus, com a comunidade. Já é a segunda vez que o evento é realizado nesse formato por conta da pandemia da Covid-19. A coordenadora do Teresina Ressuscita com Cristo faz a avaliação da edição deste ano de 2022. Nós não poderíamos estar mais felizes, mais contentes com essa carreata que saiu de todas as zonas de Teresina, percorrendo toda a cidade. A receptividade das pessoas é sempre muito boa e a gente vê pela quantidade de pessoas também que estão aqui na Praça da Catedral, que acolheram o nosso chamado, a nossa convocação, a convocação do nosso bispo, para também estarem aqui celebrando a Páscoa após essa carreata que saiu pelas ruas, levando o Cristo, abraçando Teresina, porque o nosso Cristo vive e está no meio de nós. A maior festa nossa, é a maior festa cristã, é o nosso momento maior. Celebramos a Páscoa porque celebramos a vida. Jesus venceu a morte, e se Ele venceu a morte, tudo é possível na nossa vida ser vencido, porque Ele fez isso por nós, venceu na cruz e nos deu exemplo. Então, Jesus ressuscitar é para nós o mais profundo momento da nossa fé. Por isso celebramos com tanta alegria, porque o nosso Cristo ressuscitou, está no meio de nós, vive para sempre, como nós dizemos, e o celebramos em cada Eucaristia. Com a realização do Teresina Ressuscita com Cristo, se encerra a Semana Santa. O arcebispo de Teresina destaca sobre a volta expressiva da participação dos fiéis nessas celebrações. Essa grande Semana Santa, que todo mundo estava com saudade de fazer depois desse tempo de pandemia, as pessoas estão enchendo todas as igrejas, participando em grande número das procissões, porque estamos sedentos disso. Após a chegada dos 4 carros com a imagem do Cristo ressuscitado na Catedral Nossa Senhora das Dores, foi dado início à missa campal com a presença de fiéis de toda a Arquidiocese de Teresina. Durante a celebração, a imagem do Cristo foi erguida e aclamada pelos fiéis que cantaram o hino do Glória. Viva Cristo ressuscitado! Viva o Senhor da vida! Essas foram as nossas notícias da igreja para você desta semana. E para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos agora para um breve intervalo e na volta do bloco você confere os quadros Dicas da Fé e Artista da Fé. Voltamos já! Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. Estamos de volta com o programa Em Tuas Mãos. Acompanhe agora a nossa dica de leitura deste domingo para você no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793.
E hoje a nossa dica da fé para você é o box do livro 9 Meses com Maria, da editora Ave Maria. Esta obra é a proposta de uma novena não de 9 dias, como as convencionais, mas de 9 meses, acompanhando o período de gestação de Maria, que vai de 25 de março, dia da Anunciação, até 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. A sequência dos dias neste livro não está associada necessariamente ao calendário do ano vigente. Em cada dia é apresentado um pensamento bíblico para iluminar a reflexão, seguido de uma espécie de diário de Nossa Senhora grávida, como se ela relatasse diariamente, nos 276 dias de sua gestação, a sua experiência, e termina com uma indicação de bem viver. E esta foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite, garanta o seu box e faça uma boa leitura. Hoje, no nosso quadro Artista da Fé, nós vamos conhecer a história do Antônio Dias. Ele que fabrica terços há mais de 30 anos para presentear as pessoas e assim evangelizá-las através desse artigo religioso tão especial. O artista Antônio já realiza a produção de terços há muitas décadas. Por ter uma relação muito forte com esse artigo religioso, ele sentiu em seu coração a necessidade de aprender, fazer e distribuir para os outros de forma gratuita como forma de evangelização. Mas ele iniciou essa prática após o exemplo que recebeu do seu pároco da época, o padre Pedro Bausi, que entregava o Santo Terço para a comunidade de fé. Antônio explica com mais detalhes sobre o início dessa história. Surgiu através do padre Pedro, que sempre andava com um terço no bolso, né? E distribuía por onde andava. E olhando ele distribuindo, viu o sorriso e a alegria nas pessoas que se encontravam na frente dele. Isso também eu fui tocado também quando eu recebi o Santo Terço. Um belo dia eu estava no São Pedro, no centro, e vi na bijuteria as miçangas, que hoje estou trabalhando com pérola. E eu comprei e fui fazer o terço. E deu certo. E passei também a distribuir gratuitamente às pessoas que eu encontrava na frente. E vi também muita mudança de vida. Na época, o artista não conhecia ninguém que fabricava terço e nem tinha acesso à internet, mas sua vontade de realizar esse trabalho era tão grande que isso não o fez desistir. Tomando como base outros terços, ele desenvolveu sozinho esse artigo. Nasce uma imagem dentro do pensamento da pessoa, do meu pensamento. Quando eu vejo as imagens que nascem dentro do pensamento, eu fabrico. Eu vou visualizando as imagens, visualizando, e ali eu vou fabricando, de acordo com o que eu estou vendo. Eu só faço uma coisa, primeiro eu tenho que planejar no pensamento. E aí a mão de obra funciona. O corpo é só um instrumento, né? A alma viva, o Espírito Santo é quem conduz. Ele fala que o que torna o seu trabalho especial é a forma como é produzido, que cada um possui um modelo único. O artesão diz como as pessoas recebem esse artigo feito por ele. E eu vejo um olhar da maioria das pessoas achando bonito, aquela imagem do texto tão lindo, que não tem em lugar nenhum esse modelo. E aí eu vou desenvolvendo cada dia mais, para que as pessoas que recebem com alegria, guarda no coração e passa a meditar a palavra de Deus, que é alimento para cada um de nós. Agora Antônio deu mais um passo e foi para além da produção. Ele recentemente começou a ensinar o que aprendeu durante esses anos para outras pessoas. Ele revela como é repassar esse dom ao próximo. Eu sou um pequeno grão de areia, uma pequena fatia de um grão de areia na mão de Deus.
E Deus é nosso Pai e faz a partilha. Então, tudo um pouco que eu aprendi, eu passo para os outros. É isso que eu estou fazendo. O artista vem de uma família católica e desde criança frequenta as missas. Por morar em um interior muito afastado, ele só assistia à celebração uma vez ao mês, mas isso não o impediu de seguir os caminhos de Deus. Já morando em Teresina, ele conheceu o grupo da Renovação Carismática Católica e começou a participar. Eu fui e entrei, gostei, e daí foi a triplicação da fé. E de lá para cá nunca mais eu deixei. Estou nesse caminho de luz, chamando a todos, especialmente o mais necessitado. É tão bom esta caminhada, porque você tem um pensamento voltado para o Senhor, longe das coisas erradas. Hoje, Antônio já está aposentado e utiliza mais ainda do seu tempo para se dedicar ao Senhor. Seu plano é continuar realizando e ensinando essa prática dos terços que lhe trouxe muitas coisas positivas em sua vida. Confira agora o quadro Palavra do Pastor com o nosso arcebispo Dom Jacinto Brito. Eis que estamos no segundo domingo da Páscoa, chamado Domingo da Divina Misericórdia. Vemos esta figura do Cristo, que já nos é tão habitual, ligada às aparições de Jesus a Santa Faustina e incrementada no povo cristão católico como sinal da misericórdia de Deus. De fato, toda a obra da redenção é obra da divina misericórdia. E foi o Papa São João Paulo II que instituiu o segundo domingo da Páscoa, o dia de hoje, como domingo da divina misericórdia. Porque olhe como começa a oração. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai em nós a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Numa breve oração, a Igreja resume a sua fé, condensa a sua súplica e nos dá a conhecer a largueza desses mistérios que nós estamos a celebrar. Porque é pela misericórdia de Deus que a nossa fé de cristãos já batizados se reacende, porque sabemos nós fomos salvos, não temos mais dívida para com o maligno, fomos livres, libertos pelo sangue de Cristo. E só pedimos a Deus que Ele aumente em nós a fé, pela graça que Ele nos dá. O Evangelho desse domingo, a questão de Tomé, que não estava presente quando Jesus fez a primeira manifestação dele ao conjunto dos discípulos, está agora presente 8 dias depois. Jesus o desafia a tocá-lo. Mas é Jesus quem toca Tomé. E ele então cai de joelhos dizendo: meu Senhor e meu Deus. É a fé. Também nós fazemos memória daqueles que foram batizados na Páscoa. Olhe, milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro foram batizadas na noite da Páscoa, na vigília pascal, inclusive aqui em Teresina. Eu mesmo batizei vários na nossa catedral, na Nossa Senhora das Dores. Então, nós lembramos justamente o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida. Os que são batizados adultos são logo crismados, recebendo a plenitude do Espírito Santo. O sangue que nos redimiu. Vem então a memória da Eucaristia, onde nós comemos a mesa do Senhor, bebemos a mesa do Senhor, dessa salvação que Ele nos trouxe e nos comunica através da Santa Ceia,
corpo e sangue de Cristo que nos são oferecidos, como sinal da nossa participação na vida com Cristo. Por isso é o domingo da Divina Misericórdia. O Senhor nos dá o batismo que nos lava, nos dá o Espírito que nos comunica a nova vida e o sangue que nos redimiu, para trazer para nós salvação. Então, nós nos reunimos com a comunidade cristã a que pertencemos, ou aquela outra onde nós escolhemos ir, porque em qualquer igreja católica nós estamos em casa. É a família de Deus que se reúne, seja aqui, seja na China, seja na Rússia, seja em Roma, estamos sempre em casa quando estamos com os irmãos na fé. Por isso olhamos a Cristo, o Senhor da Divina Misericórdia, que comunica, a partir do seu coração misericordioso, as graças para nós. E hoje, na paróquia do Santíssimo Sacramento, aqui em Teresina, os seminaristas da nossa arquidiocese estarão comigo e os padres formadores para marcar presença naquela paróquia, que, por sinal, é a que tem maior número de seminaristas entre nós. E está ali para nos dizer, então, que nós queremos proclamar àquela comunidade a nossa alegria de seguir a vocação para o sacerdócio, incentivar a comunidade à oração, à colaboração com o terra sacerdotal, financiando a formação dos seminaristas e, sobretudo, empolgar os jovens por esse ideal de dar a sua vida a Cristo em favor dos irmãos como padre da Igreja de Cristo. Vivamos este dia na ação de graças, porque a Divina Misericórdia jorrou sobre nós. E o nosso programa Em Tuas Mãos deste domingo se encerra por aqui. Desejo a você uma abençoada semana e que Deus ilumine o nosso caminhar e nos conduza sempre para perto dele. Vivemos contigo.